Olá, vamos agora praticar um bocadinho das reduções ao primeiro quadrante. É um tema que por vezes parece complicado, mas eu acho que com a minha explicação vou simplificar-vos o raciocínio. Espero que no fim deste vídeo as coisas pareçam muito mais fáceis. O que é que são então as reduções ao primeiro quadrante? Sempre que eu tenho um ângulo em que o argumento, sempre que eu tenho um seno em que o argumento está mais complicado do que o normal, em vez de ser apenas seno de alfa, eu consigo simplificar isto. Desde que ali tenha π ou π meios, ou vocês vão ver já pelos exemplos. Isto é a redução ao primeiro quadrante, é simplificar o ângulo, o argumento do seno. Ora bem, para raciocínio, vamos utilizar a nossa melhor amiga, como eu brinco, que é a circunferência trigonométrica. Eu vou representar um ângulo alfa. Para raciocínio, interessa-me representá-lo pequenino, ou seja, um ângulo perto de zero, se bem que isto funciona para todos os alfas. Portanto, isto é apenas para raciocínio. Isto é como se fosse na folha de rascunho para vos ajudar a chegar à conclusão. Mas o alfa poderia ter sido desenhado em qualquer lado que daria certo. Portanto, se o alfa for pequeno, onde é que fica o π menos alfa? Π menos um bocadinho, ou seja, tenho que ir ao π e andar para trás um bocadinho. Este é o π menos alfa. Então, eu neste momento tenho que comparar, é o seno deste, compará-lo com o alfa. O seno, como se vê no y, o seno deste valor, deste ângulo, é exatamente o mesmo do que aquele. Portanto, isto dá exatamente o mesmo do que seno de alfa. Se eu, por acaso, quisesse saber o cosseno, ora bem, o cosseno deste ângulo aqui, como se vê no x, o cosseno já é negativo. Mas o valor dele, em valor absoluto, é o mesmo, ou seja, tem o mesmo valor, mas negativo, é simétrico. Portanto, o cosseno de π menos alfa é o simétrico de o cosseno de alfa. Já agora, para a tangente deste π menos alfa, eu tenho que prolongar, vou obter aqui este valor que é exatamente simétrico daquele, dá negativo. Portanto, a tangente de π menos alfa vai dar simétrica da tangente de alfa. Portanto, isto é o primeiro exemplo, vamos fazer com mais alguns exemplos. Por exemplo, a mim não me interessa falar daqui da lista toda, porque vocês não vão decorar a lista. Interessa-me é dar-vos as ferramentas para vocês saberem chegar à conclusão sem ajuda, não é? Pelo vosso raciocínio. Portanto, eu represento sempre a circunferência trigonométrica, represento o ângulo que aqui está, o 3α, portanto, aqui em vez de ser alfa é o 3α, eu represento o 3α pequenino, e eu vou conseguir reduzir isto para alguma coisa. A redução ao primeiro quadrante vai dar para o argumento ficar com 3α. Não vai ficar alfa, vai ficar com 3α. Vai ficar exatamente com o que ali está. Então, onde é que fica o π mais 3α? Eu tenho que ir ao π, somar mais um bocadinho. Somar mais esta abertura. Ou seja, vem para aqui. Este é que é o π mais aquele bocado. π mais 3α. E agora tenho que analisar o seno. O seno, como se vê no y, o seno vai ser negativo. O seu valor, em valor absoluto, a medida é a mesma do que o do 3α, mas negativa. Portanto, isto vai dar o simétrico do seno de 3α. Vamos já falar do cosseno. O cosseno vê-se no x, portanto, este x aqui é negativo, mas é exatamente a mesma medida do que este. Por isso, isto vai dar o simétrico do cosseno de 3α. E a tangente? A tangente deste valor aqui, como eu tenho que prolongar, vai dar exatamente a mesma do que a tangente de 3α, dá positiva. Portanto, isto são mais um exemplo de reduções ao primeiro quadrante. Mais ainda, se nós estivermos a trabalhar, por exemplo, seno de π meios mais beta. Aqui vai ser ligeiramente diferente. Eu represento, o raciocínio é o mesmo, eu represento o beta pequenino, o beta aqui,
E o π meios mais beta é vir ao π meios somar mais um pouco. O que aconteceu aqui é que o meu x não é igual, não é simétrico nem é igual. E o meu y também não. Porquê? Porque o meu triângulo associado, o meu triângulo subentendido, aqui estaria, vamos dizer na gíria, estaria deitado e aqui o meu triângulo está de pé, está na vertical. Isso quer dizer que houve uma troca das medidas. A medida comprida aqui era o x e a medida comprida aqui era o y. Por isso é que esta redução, onde está o seno deste ângulo, portanto é o y deste ângulo, este y corresponde exatamente ao x deste. Portanto, o seno vai corresponder ao cosseno. Isto vai dar cosseno de beta. É nestas situações que o seno se transforma em cosseno. Tenho que estar atento ao sinal do que está a ser pedido. Portanto, seno de π meios mais beta, este seno, como se vê no y, este seno é positivo. Portanto, isto vai dar positivo. Se eu pensar no cosseno, o cosseno deste valor é negativo. Portanto, isto vai dar menos e vai se transformar em seno. De uma maneira muito resumida, e mesmo para vos ajudar, sempre que nós estamos a trabalhar com o π meios ou com o 3π meios, ou com o menos π meios, sempre que estamos a trabalhar, isso aqui é o beta, sempre que estamos a trabalhar com estas 4 posições, que é o π meios menos beta, o π meios mais beta, ou então o 3π meios menos beta, 3π meios mais beta, sempre que temos π meios ou 3π meios, isto vai haver a troca de seno para cosseno, porque a posição mudou. Têm que ter sempre atenção ao sinal. Por exemplo, a título de exemplo, 3π meios mais beta. Se nos perguntarem seno de 3π meios mais beta, eu tenho que ver que o sinal do seno, que é no y, é negativo. Por isso, isto vai dar o simétrico do cosseno de beta. Se me perguntarem o cosseno de 3π meios mais beta, o cosseno aqui, o cosseno é positivo, por isso isto vai dar seno de beta. Não troca sinal. Portanto, isto de uma maneira muito resumida, isto são as reduções ao primeiro quadrante. Eu fiz o exemplo para radianos, mas para graus é exatamente o mesmo. Quer estejamos a trabalhar com 180 menos beta, 180 mais beta, ou 90 menos beta, é tudo igual. Representem na circunferência trigonométrica, pensem no sinal do primeiro, do que nós queríamos reduzir e façam a redução. Não é difícil, pratiquem, porque esta prática vai-vos ajudar muito. Bom trabalho!